irmãos, mais uma vez nós estamos aqui neste domingo, primeiro dia da semana, para nós glorificarmos e exaltarmos o nome de Deus. Que alegria, não é? Estamos aí tendo as nossas dificuldades, até mesmo para apresentação através dos vídeos, através da internet, por causa ainda da pandemia, dos problemas, das dificuldades, das enfermidades que tem nos cercado. E muitos têm tido também dificuldade, às vezes por causa da tecnologia, de não saber mexer, não é? Da falta de internet, e isso tem dificultado a muitos. Mas, de uma forma ou de outra, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de nosso Senhor Jesus. Nós vamos orar, pedir a orientação de Deus por mais essa noite, por mais esse culto na presença de Deus. Um Deus maravilhoso, um Deus que tem nos guiado em meio às aflições, em meio às dificuldades. O Deus continua presente e pronto para estender a mão para quem quiser, para quem o buscar. Por isso nós estamos aqui sendo gratos a esse Deus maravilhoso, porque tem estado presente, sentimos a sua presença, sentimos o seu amor e a sua proteção para conosco. Vamos orar no nome de Jesus. Deus querido, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. A cada dia que passa, a cada momento, sabemos que tem sido difícil nesses dias de pandemia, uma crise nos países, nas nações, financeiramente, e há muitos já psicologicamente atribulados, doentes, enfermos, ficando doentes, mesmo estando dentro de casa. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda. Não sabemos o porquê deste momento, desse momento abreviado nesses dias, já com mais de 180 dias, meses, não é? Que estamos sofrendo e passando isso. Por isso, Pai, tem misericórdia de muitas famílias lutadas, de outros que já ainda estão internados nesse momento, estão passando por dor, por sofrimento. Que o Senhor abençoa. Outros estão passando por necessidade financeira, fome, falta de trabalho, psicologicamente atribulados. Tem misericórdia, Pai. Nós suplicamos uma bênção sobre cada um. Estende a sua mão através do nosso pedido, que o Senhor possa olhar com mais carinho e nos atender. Tem misericórdia. É a misericórdia que nós suplicamos ao Senhor nessa noite e nesta hora. Muito obrigado por tudo. Oramos assim agradecidos, em o nome de Jesus. Amém.
nosso general é Cristo. Nós seguimos seus passos. Pelo Senhor marchamos sem o seu exército. Poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo o nosso general. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo Senhor. Com o Messias em sua mão, A chave da vitória. nos leva a construir a terra prometida. Pelo Senhor marchamos sim. Seu exército, Poderoso é. sua glória seja vista em toda a terra. Vamos cantar, vamos cantar. O canto da Glória vitória. a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo o nosso general. O inimigo o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nenhum inimigo nos resistirá. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido
vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Somos âncora para os feridos, somos porto para os que estão perdidos, e às vezes para nós é tão duro carregarmos a cruz. Somos zombados por quem não os conhece e por aqueles que não creem. Ainda assim me levanto por meu Jesus e por tudo que faz por mim. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo em mim. Eu não tenho medo de ser servo, pois minha vida eu quero dar. Estou pronto a ser tudo que Deus quer de mim. Desisto do errado, sigo certo. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo em mim. Por tantas vezes sua mão teve compaixão, por todo o amor demonstrado a mim. Um obrigado não expressaria o que eu sinto. Me emociono só em falar. Mas quanto a mim, vou continuar seguindo ao meu Deus que é tão fiel a mim. Não me importo em agradar esse mundo, pois minha mente está em Jesus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo em mim.
Amém, amém. Nós vamos meditar um pouquinho, amados, agora na palavra de Deus, que se encontra em Mateus 24, capítulo 24, no versículo 32. Como já dissemos aqui, serão as mensagens mais pregadas quando você abre a internet, por causa da pandemia, falar sobre a volta de Jesus, fim do mundo, quando será, e isso preocupa os pregadores, não é? Aproveitando os acontecimentos para tentar compreender o que é que está acontecendo. Mas é uma pergunta que fica no ar e que eu tenho perguntado: Deus, onde está o Senhor? O que é que está acontecendo? Quantos dias mais? Não é? A previsão, às vezes, dos nossos governantes, dos preparados que estão estudando os casos, né? Dão dias assim, a ciência vai dando dias e dias, calculadamente, preocupados para ver o fim. E a gente não consegue ver o fim. Mas uma coisa me chama atenção nisso: o silêncio de Deus. Estamos aí mais de 180 dias, ou 6 meses ou mais. Eu não me lembro quando nós começamos, pelo menos no Brasil, quando chegou, e já se determinou, olha, quarentena, todo mundo em casa, ninguém sai. Não é? Máscaras, álcool. Que nós vimos quando começou, estava na China. Então veio dando tempo do Brasil se preparar. Mas para nós aqui, vamos colocar aí uma média de dias, como nós temos 180. Eu estava vendo um momento na palavra de Deus em que Jesus determina quando será o fim, como acontecerá, as coisas que acontecerão. Não é? Às vezes temos coisas que parecem com o que a Bíblia diz que vai acontecer no final. Tem coisas acontecendo hoje, por exemplo, um terremoto, um furacão, um tsunami. Parece que está acabando o mundo. Não, mas não é ainda não é. Não é? Mas vamos ver um texto aqui, ver apenas alguns detalhes que podem nos ajudar a pensar um pouquinho seriamente no que está acontecendo, para nos deixar preparados, mais preparados. A parábola da figueira e a exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Esse primeiro versículo aqui, no versículo 32, uma coisa que me chama atenção e me preocupa é o seguinte: Jesus está olhando, dizendo para olhar e prestar atenção na natureza. Não é verdade? Mas hoje parece que não temos tido tempo para isso, para prestar atenção na natureza. Você sabe o horário que o sol nasce? Você sabe o horário que o sol se põe? Ele faz isso todos os dias e tem uma médiazinha, dependendo da estação, o horário que ele se põe. Eu tenho estado nas minhas manhãs, esperando o sol, o dia clarear. E por 2 dias eu já analisei, olhando no relógio, para ver quando começa a clarear. Foram 2 dias exatamente às 6h17 da manhã. Porque eu tenho um aparelho de sistema do sol, né, solar, que dá energia na placa e para dar energia dentro de casa. E ela tem uma luzinha lá que quando o dia vai clarear, ela acende, uma luzinha laranjada. Aí eu falo, opa, já começou a carregar, a claridade do dia já começa a trazer a energia para as placas. Então eu fiquei olhando o relógio exatamente 6h17, pelo menos em 2 dias que eu analisei. Mas há outros detalhes que, quando nós olhamos, nós podemos ver com mais certeza, né? Ter mais certeza e convicção. Mas hoje não é comum, as pessoas, a geração de hoje não liga muito para as plantas. O agricultor tem isso mais forte na sua vida, porque ele tem que saber o dia que ele vai plantar, que a semente vai germinar, quantos dias
e até chegar aqui a colheita, para que ele não perca a sua safra, não perca os seus negócios. Então quem trabalha no campo tem mais facilidade nessa área. E olhar as estrelas dos céus, olhar as estações do ano. Não é? A mamãe, eu aprendi com a mamãe, era muito comum, ela dizia, olha, vai entrar a primavera, vai entrar o verão, vai entrar o outono. Hoje nós não sabemos que dia, que data acontece isso. Apesar do descontrole um pouquinho, mas mesmo assim nós não sabemos definir essas coisas. Então pensa comigo, Jesus começa a dizer aí, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É um sinal, na planta é um sinal. Que tristeza quando nós temos um vasinho dentro de nossa casa, ou no nosso quintal, uma horta, um canteiro, uma coisa assim, e esquecemos de cuidar, e um dia ou dois não leva muito tempo. Ele fica seca por falta de água, morre e não dá o fruto. Que dor que dá quando eu vejo assim uma plantinha, porque ali há vida e nós deixamos passar desapercebidos, e isso causa, essa perca. Ele continua dizendo no versículo 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. A gente ouve muito a expressão de muitos pregadores, olha, a porta da graça está se fechando. Tivemos aí períodos da lei, dos juízes, e veio vindo, dos reis, e até que chegamos na era de Jesus, ao período da graça. E agora está se passando, porque Jesus já veio, já foi, e diz que vai voltar. Então nós podemos estar vivendo o período da graça, das portas abertas, e que essas portas também serão fechadas. A porta da graça será fechada, onde muitos chegarão e baterão e não encontrarão mais a porta aberta. Versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, nesse versículo 37, eu gostaria já de chamar a sua atenção, que Jesus começa já a fazer uma afirmação e comparar que os nossos dias na sua vinda serão como foram nos dias de Noé. A arca representava Jesus, o Salvador. E hoje nós temos Jesus como Salvador, que é a nossa arca. Então ele afirma, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tudo acontecia naturalmente, tudo acontecia perfeitamente, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou-se as portas da arca. Foram trancadas. Aí então tudo se mudou. Como aconteceu com a quarentena, no momento em que ele entrou no Brasil, os vírus chegaram no Brasil. E assim tudo mudou. Tudo mudou. Aí o pânico começou na vida de muita gente. Aqueles que começaram a perder empregos, aqueles que começaram a ficar doentes, aqueles que começaram a vir a óbito. O pânico começou geral. Aí corre-se de um lado, corre do outro, não tem saída. Não tem saída, parece que não tem saída. E Jesus continua dizendo assim, olha, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Interessante as expressões, que é exatamente o nosso natural, o nosso dia a dia, trabalhando com os amigos lado a lado, deitando, dormindo com o cônjuge, com os filhos no dia a dia, 2 dormindo,
2 trabalhando, 2 no campo, 2 no moinho. Porquanto vigiai, versículo 42 diz, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Que momento em que Noé entrou na arca, no momento em que Jesus chegar, aí sim a coisa vai pegar. As pessoas não sabem o que vão fazer. O terror começará. Jesus, ele compara com os dias de Noé, não é? Mas os dias de Noé, quando nós voltamos lá a história um pouquinho, por que Deus teve que mandar fazer uma arca e destruir a terra? Primeiro a gente volta mais um pouquinho, que são episódios da ira de Deus sobre o homem. Deus se ira sim, ele é bom, mas ele se ira. Tem uma coisa que que podemos compartilhar com Deus, que é o pecado, que é dividir a glória. Ele não divide a sua glória. Nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos servir a Satanás e não podemos servir a Deus. Estar com uma perna de lá e uma perna de cá. Ou abrir os braços e querer alcançar os 2. Não, é impossível, Deus não aceita isso. Começa-se no Éden, Deus tendo que expulsá-los, castigá-los e expulsá-los da sua presença. Deus criou o homem, Deus fez com tanto carinho, com tanto amor, fez a mim e a você, e ele está insatisfeito. Por isso que eu tenho perguntado, Pai, onde está o Senhor? Como está o seu coração, Pai? Em relação à minha vida, em relação à vida dessa humanidade aqui na Terra, me preocupa muito, muito, muito. O que será que virá ainda nesses dias de pandemia? Quantos ainda precisarão morrer para nos alertar, nos acordar de que o fim está próximo? Aí nós olhamos lá para Adão, são expulsos de um paraíso maravilhoso, de uma graça, de um lugar excelente, sem dor, sem morte, sem noite, sem dia, na presença do Pai todos os momentos, sem falta disso, falta daquilo. E aí depois do segundo episódio a gente vai olhando para frente, Deus ter acabado novamente com a raça humana e aí usa a expressão de que se arrependeu de ter feito o homem na terra. Ainda achou graça, e a Noé acha graça em Deus e Deus o retribui, salvando ele e sua família. Tudo porque a Bíblia diz que cheirava mal as narinas de Deus, a vida do homem. A coisa chegou num ponto que não dava para aguentar. Imagina que podridão, pecado, maldade, prostituição, adultério, violência, a corrupção. Não é verdade? E agora então, outros episódios de Moisés, nós vemos também Deus tendo que novamente pegar o seu povo, porque por cativo, permitir estar cativo por desobediência, por maldade, por falta de agradecimento, por não reconhecer o grandioso, o todo-poderoso, e ter novamente que sacudir, o mar engolir, a terra engolir as pessoas. Só ira no coração de Deus nós causamos. E aí quando a gente vem vindo a história bíblica, a palavra de Deus vai chegando num ponto que Deus tem que entregar o seu próprio filho para tentar dar uma solução. Porque o homem não consegue deixar a maldade de lado e reconhecer o Deus maravilhoso que nós temos, que existe, que é criador de todas as coisas, a ponto de entregar o seu próprio filho. E o próprio filho aqui afirma, olha, vai ser dessa forma a hora que eu voltar. Por isso fique esperto, ele fala, olha, no 42 ele continua dizendo, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Fique esperto, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Interessante.
Ele já está deixando claro para mim e para você aqui nesse texto. Você tem que vigiar e que ele vai vir numa hora que você não estará preparado, não estará percebendo. Todos estarão despercebidos, muito tranquilos, caçando, fazendo festa, aniversário, casamento, bodas, viagens, não é? Férias. E então, apercebidos, deveremos estar prontos. Vai ser numa hora em que ninguém vai estar preparado. Isso me preocupa bastante. Quantos não foram pegos de surpresa nesses dias? Estaria Deus já arrebatando um pouco dos salvos? Estaria Deus já dando um sinal mais claro de como será a sua vinda? Com certeza, como deu vários sinais na palavra de Deus. Tem tantas histórias, tantos textos que traz isso, Deus tendo que destruir, massacrar, mandar fogo do céu lá em Sodoma, por causa da malícia, da maldade, da pouca vergonha. E agora estamos novamente vivendo um mau pedaço. Quem esperava isso? Algo tão simples no ar, uma bactériazinha, uma coisinha no ar, não é uma bomba atômica, não precisou de balas de revólver, não precisou de canhão, não precisou derrubar prédios, não precisou explodir nada, só soprou no ar alguma coisa que nós não compreendemos, que no ar existem tantas bactérias, mas essa de tamanho minúsculo que trouxe desgraça. Então eu pergunto, onde está o Senhor? Quantos dias mais? A arca nós vimos lá que foram 150, não é? Que as águas permaneceram. E que tragédia para quem estava confinado. Noé e seus filhos devia ter tido uma aflição lá dentro, os filhos em querer sair. Pai, nós não aguentamos mais ficar aqui dentro, cheiro de animal, cheiro de bicho, barulho de bicho, e não via a luz do sol. Nós queremos sair. Devia ter sido uma agonia também. O que é mais que Deus vai precisar fazer antes do grande e terrível dia para que acorde você e te traga você à presença dele, sabendo, reconhecendo que é pecador, que precisa desse Deus, e garantir a sua eternidade antes que seja tarde. Pense bem nisso. Ele te ama, ele quer o melhor para nós. No nome de Jesus, que possamos crer na tua palavra, no teu poder e na tua graça. Deus abençoe a cada um de vocês sobremaneira. Tá bom? Aquilo que falta em nós, aquilo que ainda não tivemos como resposta, que possamos ter e encontrar enquanto é tempo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso na presença dele, onde nós podemos ter ainda esse privilégio de ler a palavra e poder compartilhar através da tela que vai longe, né? Vemos países que são proibidos, ainda tem países proibindo de pregar o evangelho, mas agora quem está dentro de casa pode pregar numa boa, não é? De casa para casa, dentro de casa, dentro da casa do outro. O evangelho chega, se nós quisermos. Não precisa ir lá bater na porta dele, os vizinhos vendo, o crente veio na porta do outro. Tem que mandar chamar a justiça aí para não deixar pregar. Não precisa mais disso. Agora ficou melhor para pregar. Então vamos orar. Deus querido, mais uma vez, obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Obrigado mesmo. Confirma, Senhor, a fé aos nossos corações, a salvação, a eternidade naqueles que necessitam. E que sejamos prontos, apercebidos, vigilantes quanto à tua volta, quanto à tua chegada.
não nos permita estarmos distraídos, despreparados. Possamos ter convicção, fé de quem é o nosso Salvador, de quem é o nosso Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado e tenha misericórdia ainda de nós nesses dias de pandemia. Não sabemos quantos dias mais vai. Quantos dias ainda teremos que ficar confinados e esperando uma melhora. Mas que possamos ficar confinados juntamente na arca que é Jesus Cristo, o lugar mais seguro, e não nos preocuparmos em sairmos dela. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou as minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu não era ninguém, mas Ele me resgatou, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão